nos confins das montanhas mais remotas, onde o vento gelado fustiga as rochas e a vida parece quase impossível, um predador lendário sussurra através das lendas. O lobo das terras altas é uma criatura que habita o imaginário de montanheses e uma sombra entre picos nevados, sobrevivendo onde poucos ousariam estar. Mas será que ele realmente existe? Qual evidência temos sobre eles atualmente? Este é o Ordinário, e hoje você vai descobrir se o lobo das terras altas é uma lenda ou uma realidade. Prepare-se para uma investigação que mistura ciência e folclore em busca desse enigma dos altos cumes. Clique no like, se inscreva no canal e venha com a gente explorar mais um mistério fascinante da vida selvagem. Ao longo da história, os lobos têm sido protagonistas de mitos e narrativas incríveis, visto ora como guardiões espirituais, ora como ameaças aterradoras. Mas o que é o lobo das terras altas e o que torna esse animal especial? O lobo das terras altas seria uma linhagem bem próxima ao lobo cinzento, com diferenças físicas quase imperceptíveis aos olhos humanos, mesmo aos mais treinados para reconhecer esse animal. Porém, suas habilidades seriam maiores, melhores e até mesmo inéditas. Supostamente adaptado às condições mais extremas, ele seria um predador capaz de superar desafios que exterminariam outras espécies. Pistas sobre sua existência emergem em relatos de moradores das montanhas isoladas, rastros solitários em neve intocada e ecos de uivos distantes que desaparecem entre os penhascos. Porém, na biologia há espaço para dúvidas. Será que essas histórias descrevem uma subespécie perdida, um lobo evoluído para as regiões de difícil acesso, como as montanhas da Mongólia, do Himalaia ou dos Andes? Ou seriam apenas avistamentos de lobos comuns em territórios incomuns? Além disso, a cultura popular deu vida a mitos impressionantes. Lobos que podem escalar paredes de pedra, exatamente como as cabras ibex fazem, ou que desaparecem como fantasmas na neblina. Mas até que ponto esses relatos têm base científica? Há registros históricos e achados paleontológicos que poderiam conectar o lobo das terras altas a ancestrais como o lobo etíope ou até mesmo ao enigmático lobo japonês? Veremos tudo isso e muito mais a partir de agora. O habitat, entre o real e o impossível. As montanhas são ambientes desafiadores. Quanto mais alto, mais difícil. O ar rarefeito, o frio cortante e a escassez de presas criam um cenário que poucos predadores conseguem enfrentar. Contudo, há registros de lobos explorando essas condições. Lobos do Himalaia, por exemplo, já foram vistos em altitudes impressionantes, de 4 a 5 mil metros, onde disputam território com leopardos das neves. Apesar de serem muito semelhantes a um lobo cinzento, o lobo do Himalaia é ligeiramente menor, além de possuir pequenas diferenças em seu sequenciamento de DNA. Sua resistência é a mais alta, afinal, esse animal caça com precisão em montanhas que a maioria dos seres vivos mal conseguiriam respirar durante uma leve caminhada. Mas ele não é o lobo das terras altas, pois os avistamentos envolvendo esse animal descrevem um lobo grande, geralmente maior do que um lobo cinzento. Relatos de moradores em áreas como as terras altas da Escócia, por exemplo, descrevem um predador maior, de pelagem mais espessa e comportamento mais recluso. As mesmas histórias se repetem em outros locais do globo, como nos Andes e até mesmo na Mongólia, onde alguns pastores de rebanho contam histórias de lobos que caçam em pequenas matilhas, com técnicas quase cooperativas, sugerindo um alto nível de adaptação social. Seriam esses relatos exagerados ou reflexos de uma subespécie pouco documentada? Adaptações, uma obra da evolução.
o lobo das terras altas existe, ele precisaria de adaptações extraordinárias para sobreviver. Vamos explorar algumas hipóteses. Pelagem e termorregulação. Lobos de regiões frias, como os lobos do Ártico, possuem subpelos densos que mantêm o calor corporal, além de outra camada superficial que impede que a neve molhe sua pele. O lobo das terras altas poderia ter uma variação ainda mais robusta dessa adaptação, capaz de resistir a ventos cortantes e temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius. A pelagem altamente espessa também poderia dar a impressão do animal ser maior do que realmente ele seria. Eficiência respiratória. Animais que vivem em grandes altitudes frequentemente possuem pulmões mais desenvolvidos e maior capacidade de oxigenação. Isso também poderia explicar como lobos poderiam se aventurar em altitudes extremas, onde o ar rarefeito é um desafio constante. Caçar nesses locais é um desafio e a pressão sanguínea poderia ser mais alta para impulsionar maior oxigenação para os órgãos através do sangue. Mobilidade e agilidade. Em terrenos montanhosos, a agilidade é tão vital quanto a força. Espécies como o ibex ou o leopardo das neves inspiram a hipótese de que o lobo das terras altas pode ter patas mais adaptadas para escaladas ou saltos precisos, permitindo-o caçar em penhascos quase verticais. O lobo comum já possui tal habilidade em um lago congelado, por exemplo. Porém, escalar rochas cobertas pela camada fina de gelo seria uma evolução ainda não observada na espécie até o momento. Rastros no tempo. Por séculos, os lobos foram protagonistas de mitos em regiões montanhosas. Alguns descrevem como um lobo gigante que guardam as montanhas mais altas do mundo. Embora muitos associem essas lendas às superstições, é possível que os antigos montanheses tenham interpretado avistamentos raros de lobos como encontros com criaturas sobrenaturais. Nos Andes, comunidades indígenas falam de Ailu, um lobo ancestral que protegia os rebanhos dos espíritos do vento. Embora hoje extintos, lobos de planícies andinas foram registrados até o início do século XX, com relatos de avistamentos em altitudes que desafiam nossa compreensão do que é possível para a espécie. A paleontologia também nos oferece pistas. Espécies extintas, como o lobo japonês, eram menores e mais adaptadas a ambientes florestais e montanhosos. Essa subespécie extinta do início do século XX pode ser um exemplo de como lobos conseguem prosperar em condições adversas. Então, diante disso, podemos concluir que para entender o lobo das terras altas é essencial compará-lo com outras populações. Diante dos relatos, faremos isso com dois tipos de lobos: o lobo do Ártico e o lobo do Himalaia, ambos por serem animais que vivem em ambientes extremos. Lobos do Ártico. Vivendo em tundras geladas, esses lobos têm resistido a condições brutais por milênios. A maior diferença? Enquanto os lobos do Ártico caçam presas como renas em grandes áreas abertas, o lobo das terras altas precisaria de estratégias diferentes, como caçar presas menores e adaptar-se ao terreno escarpado. Lobos do Himalaia. Esse é o lobo que poderia ter dado origem à lenda. Afinal, o ambiente em que ele vive é o mesmo onde relatos de avistamentos dos lobos das terras altas são feitos. A diferença, como já dissemos, é o tamanho. Caso o lobo das terras altas seja real, ele poderia ter adotado características semelhantes ao lobo do Himalaia, como dietas mais flexíveis, maior resistência à escassez de água e capacidade de manter a resistência física em grandes altitudes. Relatos modernos. Apesar de não existirem provas conclusivas da existência do lobo das terras altas como uma subespécie distinta, alguns indícios mantêm o mistério vivo. Em 2017, alpinistas no Nepal relataram terem visto um lobo maior do que o comum, com uma coloração acinzentada e um comportamento incomumente furtivo. No mesmo ano, biólogos no Cazaquistão encontraram rastros profundos na neve
que não correspondiam a pegadas de nenhuma espécie conhecida da região. Estudos genéticos têm mostrado que populações isoladas de lobos frequentemente desenvolvem características únicas em poucas gerações. Isso significa que, se houver populações desconhecidas vivendo em altitudes extremas, elas podem ter desenvolvido adaptações surpreendentes que ainda escapam ao nosso conhecimento. O que a ciência ainda precisa descobrir? O lobo das terras altas continua sendo um desafio para a ciência. Capturar evidências concretas de sua existência, como amostras de DNA, imagens ou carcaças, seria o primeiro passo para desvendarmos esse mistério. O que essas histórias realmente significam para a ciência, a imaginação humana e o futuro da conservação? Afinal, o lobo das terras altas pode ser mais do que apenas um animal. Ele pode ser um símbolo de resistência e adaptação ainda desconhecido. Enquanto percorremos as trilhas frias e íngremes das montanhas, à procura de rastros, histórias e respostas, o lobo das terras altas continua a nos desafiar. Apesar dos relatos continuarem crescendo sobre o avistamento desses superlobos, hoje a ciência precisa de provas concretas e, infelizmente, ainda há escassez de evidências. O que descobrimos ao longo dessa jornada é que, mesmo na ausência de provas definitivas, os lobos provaram ser incrivelmente adaptáveis. Lobos cinzentos caçando no Himalaia, atravessando desertos mongóis ou patrulhando tundras geladas mostram que a sobrevivência não é uma questão apenas de força, mas de estratégia e resiliência. É possível que uma população ainda não documentada, vivendo em altitudes extremas, tenha desenvolvido características que a tornem única. No entanto, o mistério persiste. E enquanto a ciência não documentar tal animal de forma incontestável, o lobo das terras altas irá continuar a ser uma lenda vibrante que inspira os moradores de regiões inóspitas que acreditam na existência de um animal que os protege dos desafios da natureza, abatendo aqueles que tentam interferir no equilíbrio natural. Deixe seu like, comente o que achou e se inscreva no canal para nos ajudar a chegar a 500 mil inscritos. Muito obrigado por assistir até o final. E se não nos vermos, Feliz Natal. Fui!